Muito bom dia a você, este é o Jornal da CBN, eu sou Milton Jung e comigo está Cássia Godoy. Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 5 de abril de 2018. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de habeas corpus preventivo e autorizou a prisão do ex-presidente Lula por 6 votos a 5. O julgamento de quase 11 horas foi proclamado já na madrugada de hoje pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Com o resultado, a execução da prisão depende do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que em janeiro condenou Lula a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex no Guarujá. A defesa ainda tentou impedir a prisão até o julgamento de recursos no próprio STF, mas os ministros negaram o pedido por 8 votos a 2. Os advogados ainda podem apresentar os embargos dos embargos no TRF-4 até o dia 10, terça-feira da semana que vem. Mas os recursos não têm força para evitar uma prisão. Depois disso, a Corte enviará um ofício ao juiz Sérgio Moro, comunicando a decisão. Caberá a ele mandar a Polícia Federal prender Lula. O primeiro-ministro a votar ontem foi o relator Edson Fachin, que negou a concessão do habeas corpus. Ele entendeu que não houve ilegalidade na decisão prévia do STJ e concluiu afirmando que foi aplicada a jurisprudência em vigor no Supremo. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, sob todos os ângulos enfocados, não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. É como voto. Pelo critério de antiguidade, o ministro Gilmar Mendes deveria ter sido o 8º a votar, mas, como tinha que viajar a Portugal, pediu para se pronunciar antes e se manifestou na sequência. Ele havia votado a favor da prisão depois da segunda instância, em 2016, mas mudou de posição no julgamento de ontem e votou pelo habeas corpus. Tem poucas pessoas com condições de me dar lição sobre o conhecimento do sistema prisional brasileiro. Eu não aceito o discurso de que estou preocupado com este ou aquele. É injusto, é indigno para comigo. Todos sabem dessa minha capacidade de enfrentamento, de mudar de posição de maneira clara, dizendo nos olhos por que estou mudando. Aqui é notório que era preciso fazer uma revisão. Por quê? Porque, de fato, nós estamos cometendo injustiças aos borbotões. Durante o voto, Gilmar Mendes criticou a imprensa de modo geral, afirmando que a mídia está fazendo uma cobertura opressiva. É esse o tipo de mídia opressiva que nós desenvolvemos. E é preciso dizer não a isso. Porque senão, se as questões aqui forem decididas nesse tipo de par ou ímpar, presidente, nós deixamos de ser Corte Suprema. Se nós tivermos que decidir causas como esta, porque a mídia quer este ou aquele resultado, melhor nós nos demitirmos e irmos para casa. O ministro Alexandre de Moraes votou por não conceder o habeas corpus. Ele falou que houve efeitos positivos na prisão de condenados em segunda instância no combate à corrupção. É inegável que de 2016 a 2018, o retorno desse posicionamento tradicional do Supremo até 2009 refletiu muito no efetivo combate à corrupção. Ou seja, não houve perda em relação ao sistema penitenciário, mas houve vantagens, houve uma grande alteração no sistema de combate à corrupção. O ministro Luiz Roberto Barroso se referiu a uma sociedade de ricos delinquentes e pobres mofando na cadeia para votar pela prisão de Lula. Eu me recuso a participar, sem reagir, de um sistema de justiça que não funciona. E quando funciona, é para prender menino pobre, geralmente primário e de bons antecedentes. Sob este novo regime que nós implantamos em 2016, só na Operação Lava Jato, foram 77 decisões já confirmadas em segundo grau, ou confirmadas ou revistas sem absolvição, porque muitas vezes elevam as penas. 77 condenações por corrupção e por lavagem em uma única vara. O voto mais esperado era o da ministra Rosa Weber, que ainda não havia deixado claro qual posição tomaria. Ela votou com o relator Edson Fachin,
contra o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Segundo ela, por coerência com a jurisprudência, não é possível considerar ilegal ou abusiva a decisão do Superior Tribunal de Justiça. De que a decisão judicial deve se apoiar não nas preferências pessoais do magistrado, mas na melhor interpretação possível do direito objetivo. A Constituição, as leis, a tradição jurídica, a prática institucional e os valores de uma sociedade. O ministro Luiz Fux deixou o placar em 5-1 pela não concessão do habeas corpus. Ele disse que a prisão não contraria a presunção de inocência. Concluo nessa última premissa, afirmando que o respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. De sorte, senhora presidente, que com essas breves razões eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator, ministro Edson Fachin. Dias Toffoli foi o segundo ministro a votar em favor de Lula, adotando a solução de permitir a prisão somente após confirmação da condenação pelo STJ. Para Toffoli, a pena só poderia ser cumprida após o trânsito em julgado, quando todos os recursos possíveis nas 4 instâncias da Justiça são esgotados. A solução devida a ser aplicada ao caso é aguardar-se a possibilidade de a não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento no artigo 312. Mas aí é uma prisão de caráter cautelar. O ministro Ricardo Lewandowski votou contra a prisão até o esgotamento de todos os recursos possíveis na Justiça. Hoje é um dia paradigmático para a história desta Suprema Corte. E a avaliação desse dia eu deixarei para os especialistas, para os historiadores. Mas é um dia em que esta Suprema Corte colocou o sagrado direito à liberdade em um patamar inferior ao direito de propriedade. Marco Aurélio Melo também defendeu que a prisão só pode ocorrer ao final do processo, com base na regra da Constituição, segundo a qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Toda pessoa acusada de crime tem direito a que se presuma sua inocência. Mas no Brasil não. Presume-se que todos sejam salafrários até prova em contrário. A sociedade chegou ao ponto que está indignada. Ela simplesmente, se ela pudesse, ela lograria vísceras, sangue, fuzilaria todos aqueles acusados, simplesmente acusados de corrupção. Mas o antigo ministro do STF, Celso de Mello, votou a favor de Lula, para evitar a prisão até o trânsito em julgado da condenação. É preciso que fique claro, bem claro, que esta Suprema Corte, senhora presidente, não julga em função da qualidade das pessoas ou de sua condição econômica, política, social ou funcional. E este julgamento transcende a figura pessoal da parte interessada. Com o placar em 5-5, o voto de Minerva ficou com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Ela lembrou que desde 2009 já defendia a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância e que continua com o mesmo entendimento. Por essas razões, farei juntada de voto, mas com todas as vênias que apresento aos senhores que votaram no sentido da concessão da ordem, eu acompanho o relator para também denegar a ordem pleiteada. Os ministros tiveram muito tempo para explanar os votos durante o julgamento, de quase 11 horas. Mas isso não impediu que houvesse momentos de interrupção.
Marco Aurélio Mello não disfarçou o descontentamento pelo fato de Carmen Lúcia ainda não ter colocado em pauta 2 ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância, de forma genérica. Ele lembrou as declarações da ministra de que rediscutir o tema seria apequenar o Supremo e fez críticas diretas à presidente do STF. Que Vossa Excelência anunciou ao grande público que colocar as declaratórias em pauta dirigida com data designada seria apequenar o tribunal. Não foi isso. Eu não penso dessa forma. Pois é, e não foi nesse contexto que foi dito isso, foi outra coisa. E continuo dizendo que o Supremo, quando julga exatamente as questões, e por isso mesmo não se apequena diante o contrário, diante deste ou daquele caso. No Jornal da CBN de hoje, nós iremos conversar com especialistas nesse tema. Teremos a presença do Gerson Camarote a partir das 7 horas da manhã. Walter Mairovich, em Justiça e Cidadania, também estará conosco. E a ideia é esclarecer o que vai acontecer a partir de agora. E à medida que tivermos novidades também, a equipe de reportagem da CBN estará tratando deste assunto com você. 6 horas e 12 minutos agora.